Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Rogério. Bom, hoje ia ter só o vídeo sobre a pós-graduação do AVAMEC, que é o próximo vídeo que eu faço um resumo do edital, até porque o edital é extenso, às vezes as pessoas não querem ler, enfim, eu traduzi, eu coloquei no Colabora Concurso o resumo do edital e também tem um vídeo que vai explicar direitinho como é que funciona. Então, com relação à pós-graduação do AVAMEC, você não vai ter nenhuma dificuldade. Mas eu preciso fazer esse vídeo que é muito mais reflexivo a respeito da tragédia que aconteceu lá na Vila Sônia, zona oeste, para aqueles lados ali do Butantã, perto do Morumbi, o estádio, para aquela região. Confesso que eu não conheço muito bem ali, mas é na capital, é São Paulo. Não chega nem a ser região metropolitana, é na capital de São Paulo mesmo. O que impressiona bastante. A gente teve um caso parecido em Suzano, que era a região metropolitana, agora acontece na capital. Esse fato de que um rapaz de 13 anos atacou professores e também estudantes, e infelizmente uma professora de 71 anos foi assassinada. E a gente pensa assim, poxa, 71 anos, né? O que ela estava fazendo ali na sala de aula? A resposta é muito simples. O professor não tem uma aposentadoria que dê para sobreviver. Ele consegue uma aposentadoria e volta da aula, porque o que ele recebe é muito pouco. Isso é culpa de quem? Dos governos. Todos os governos, tanto faz de direita, de esquerda, todo ano político é o mesmo blá blá blá, tanto de um lado como de outro. Muita gente sabe a afinidade que eu tenho com a esquerda, mas a esquerda também é culpada. Quando esteve à frente do governo, quando está, não faz nada para melhorar a situação da educação. Porque o professor atualmente é totalmente desrespeitado e desvalorizado, porque o desrespeito começa pelo governo, de distanciar o salário de um professor para de um engenheiro, de um advogado, de uma maneira assim totalmente abissal. Um advogado ganha 3, 4 vezes mais que o professor, um médico ganha 10 vezes mais que o professor, e é assim que vive a sociedade. Então, assim, o professor, antigamente, bem no começo, não tinha essa distância de vencimentos entre esses cargos. O professor era praticamente intocável, era visto como uma pessoa de respeito, uma pessoa bem remunerada e, obviamente, rica em conhecimentos, afinal, um professor à frente da sala de aula. Na última live que eu fiz, teve até um questionamento, uma professora perguntou se eu tinha interesse em continuar dando aula. E no momento eu não entendi bem. Ela dá aula no Fundamental 2. E depois dessa notícia de que aconteceu, inclusive, parabéns à professora de Educação Física que deu um mata-leão nele para poder contê-lo, porque ele queria assassinar mais uma pessoa. E ela foi por trás e agarrou pelo pescoço, uma outra também ajudou a tirar a faca. Enfim, uma coisa assim lamentável e impressionante. As cenas chocam. Você imagina um adolescente assassinando uma senhora de 71 anos com a faca. Só a descrição desse ato é horripilante. Você imagina a cena, né? E ela dá aula no Fundamental 2 e comentou isso. E realmente, quando eu trabalhava como inspetor de alunos, no Fund 2 eu não via tanto assim, mas no médio era assustador. Já tinha umas situações complicadas, inclusive atentando contra professores. Contra inspetores, então nem se fala. Comigo nunca aconteceu, mas tem casos e casos de inspetores que foram agredidos por estudantes, e isso também tem a ver com a falta de valorização também dos profissionais da educação. Mas nesse vídeo aqui eu foco
dos professores, né, que há um desrespeito muito grande. Depois do que aconteceu, dessa tragédia, o Renato Feder foi lá e apenas lamentou. Lamento muito. Não acho assim que vá mudar alguma coisa. Ele poderia falar que, sim, lamenta, mas que ia pensar em algo para mudar essa situação. Pensar em alguma política, alguma coisa para mudar. Não. Só lamentou. Tarcísio também só lamentou e vai ficar por isso mesmo. Não vão fazer absolutamente nada e vida que segue. Quem morreu, morreu. Nem o filho do Tarcísio, nem o filho do Renato Feder frequentam escola pública. É isso. Os filhos de deputados não frequentam escola pública. Então por que eles têm essa preocupação? Escola pública hoje é a escola de pobre. Tá? Só serve para palanque político. O cara chega lá nos debates, ou seja onde for, vamos valorizar a educação, os profissionais de educação, vamos melhorar os salários e blá blá blá. Fala que vai fazer isso, vamos construir escola. Ultimamente eles não falam isso, mas falam bastante valorização. Eu penso que tem que construir mais escolas também. Mas aí falam em valorização. Ganha, o que acontece? Não faz P nenhuma. Você entendeu? Não faz absolutamente nada. Fica só na conversa. Vamos valorizar e não valoriza. Já ganhei o voto. Já estou aqui. Ganhando meus 30, 40 mil. Meu filho estuda na escola particular. Então, quem for pobre que se dane. É assim que eles pensam. É muita sacanagem. Muita falta de respeito com os professores. Essa mixaria que é paga. Tem lugar aí que o professor ganha 2.500. 2.500 para um professor formado, curso superior completo. Realmente é de se pensar. Então a desvalorização, a falta de respeito já vem do governo. E isso reflete, agora eu vou chegar no ponto, isso reflete na sociedade. Por que um aluno de 13 anos atacou uma professora pelas costas? Por tudo isso que o governo faz. Transforma o cargo de professor como algo desprezível. Que ninguém tem respeito mesmo. Tem que desrespeitar esse mendigo. Esse é o mendigo, praticamente. É o mendigo assalariado. Então é desta maneira, assim, que os governos transformaram o cargo de professor. Não há respeito nenhum. Eu mesmo já fui agredido verbalmente dentro de sala de aula por uma mãe de aluno. Já aconteceu comigo. Acredito que se ela tivesse uma faca no dia, talvez eu virasse notícia. E realmente é preocupante. A pergunta que me fizeram na live começa a fazer sentido. Até quando que a gente vai suportar ficar como professor? Eu já pensei algumas vezes sim em abandonar a sala de aula e tocar o negócio. De repente vender curso na internet. Disseram que você não pode ser coach. Tá bom, posso ser coach, mas posso ser professor na internet. Eu fiz curso de redação aí. Posso vender apostila. Enfim, tem várias possibilidades. Posso vender produtos. Posso fazer um monte de coisa. Possibilidade não falta, mas no momento pretendo continuar em sala de aula até onde der. Mas se eu começar a perceber que realmente está ficando muito arriscado para mim, eu mesmo caio fora. Sim, penso às vezes em cair fora, porque é muita falta de consideração. Quando eu estudei, isso no começo dos anos 90, que é os primeiros anos que a gente se encanta bastante, né? Depois que passa sétima série, aquele tempo era série, sexta, sétima série já não se encanta tanto, mas os professores assim, a gente via como intocáveis, eram as pessoas que a gente respeitava bastante, era uma inspiração. Até hoje eu lembro da professora que me alfabetizou, é tão marcante que eu não esqueço o nome dela, Dalva.
E essas alturas, na época ela já tinha uns 50, essas alturas talvez nem esteja mais entre nós. Então a professora Dalva me alfabetizou. Então assim, a gente tinha um grande respeito pelos professores. Né? Hoje em dia, você perguntar para algum jovem quem te alfabetizou, eu não sei. Eu acho que eu aprendi sozinho. Não tá assim. Porque os professores começaram a ser desrespeitados por esses governos que passaram tanto tanto de direita como de esquerda. Quando o governo de esquerda teve lá, não fez também. E a gente fica essa cobrança do governo Lula, que está aí de esquerda, realmente fazer alguma coisa para devolver o respeito aos professores. Isso começa pelo salário. Tem que mudar. Do jeito que está, vai continuar assim. Esses casos, porque ninguém, se o governo não respeita, os outros também respeitam. E a classe média não tem filhos na escola pública. Todos estão em escola particular. Tem um monte de escola particular aí. Aqui no canal mesmo, teve comentários. Nossa, se eu pudesse colocar meu filho na escola particular. Por quê? Porque a escola pública é isso que a gente vê. A questão aí não é um caso, aconteceu lá na Vila Sônia, é um caso isolado. Não, não é. É uma sucessão de descasos que vão se acumulando e isso reflete na sociedade. Vai lá, a gente pode chutar esse professor aí que é lixo. Penso praticamente assim. Penso assim. E mesmo no Fundinho, mas não no caso de agressão, mas no Fundinho a gente já vê algumas coisas. Por exemplo, quando eu entrei, isso nos 2 anos que eu estou no ano passado nesse. No ano passado aconteceu, nesse ano aconteceu a mesma coisa. Mas eu tive que me impor. E isso que são crianças, Fundamental 1. Olha só, eu entrei na sala de aula no primeiro dia. As crianças, uma ou outra, né? Não eram todas, me chamando de tio. De tio, eu tive que dar o sermão da pedra, né? Tive que dar uma intervenção pedagógica e explicando que eu não era um tio, que eu era um professor. E falei do meu jeito. No ano passado. Então teve acho que 1 ou 2 intervenções só. Neste ano aconteceu a mesma coisa, só que esse ano foi mais intervenções, é a mesma coisa. Não sou um tio, sou um professor. E tive que explicar tudo em detalhes para essas crianças. Mas isso, mas é a criança. Não. É a sociedade que não respeita os professores. É tio, é tia. Então a gente, como professor, quando acontecer essa situação de chamar de tio de tia, não deixa não. Intervém. Tem que impor o respeito. A sala de aula é sua. Tá? Então assim, gente, fica a reflexão aí. É muito triste o que aconteceu, mas também é importante a gente pensar em como que estamos no cargo aí de professor, como que a sociedade vê o cargo atualmente. E, mais uma vez, a culpa é do governo mesmo. Governo, principalmente aqui no estado de São Paulo, não é porque o Alckmin está lá como vice-presidente que a gente vai aliviar, não. O Alckmin é muito responsável pela desgraça que está a educação aqui no estado de São Paulo. O Alckmin foi um dos grandes culpados, por isso que está aí agora. Depois vem Dória, que destruiu mais, agora vem Tarcísio e Feder. Olha o nome do rapaz, Feder. Tem coisa fedendo aí. Então é isso, gente, tá? É lamentável tudo que aconteceu. Espero que Deus conforte as famílias aí das pessoas envolvidas nessa tragédia. Que haja compaixão mais para frente aí com relação aos governos para com os professores também, com a comunidade, que é muito triste isso. As professoras envolvidas, provavelmente todas moram ali também na região, então assim, são pessoas do mesmo espaço, do mesmo convívio, pessoas que são vítimas do mesmo descaso governamental se matando. É isso que a gente vê. Muito obrigado, até a próxima.
Valeu!